será certo. O cimarrão é bom para estar desperto, acordado, da energia, ou simplesmente para lavar os rins. Tá bom. Isso era para que acordaram. Retomando nosso tema aqui, em todo o processo do Senhor, levantando esta estrutura divina, todo esse processo é sumamente importante, a submissão e obediência entre os homens que Deus tem escolhido para uma função. Entre os presbíteros, quero dizer uma coisa muito importante aqui. Às vezes, quando nós pensamos que, uma vez reconhecidos no presbiterado, parece que alguns pensam que chegaram a um tope. ¿Tope se llama? A um final. Topo. Mas quero dizer que esse é um novo começo. Estamos em outro curso, em outro estágio. Nunca pensemos que hemos chegado ao final. Estamos no processo do Senhor. Aqueles que ficam pensando isso vão ficar parados. Mas aqueles que pensam que estão em um desenvolvimento maior vão ser abençoados. Porque Deus tem muito mais, irmãos. Muito mais para você. Porque quando o Senhor coloca você numa responsabilidade, Ele sabe que essa responsabilidade vai dar frutos. E se esse fruto vem, vai haver multiplicação na igreja, vai haver muitas coisas novas, e Deus vai trazer também na sua vida um desenvolvimento maior, dons que você não tinha antes vão vir à sua vida para ajudar na tarefa que o Senhor está dando. O Senhor, em sua soberania, é quem reparte dons a nós para funcionar como Ele quer que funcionemos na igreja. Assim que esperamos que nos próximos tempos, o que você experimentou até hoje, mude, vá acrescentando. Amém? Deus quer mais ministério na igreja. Fazem falta profetas, apóstolos, evangelistas, mais pastores e mestres. Amém? Na medida que a igreja cresce, tem que ser bem assistida, bem alimentada por esses dons que são para o corpo de Cristo. Então, outra coisa que quero dizer, todos os ministérios na igreja são interdependentes. Não há nenhum dom na igreja que é independente. Sempre quando se fala, por exemplo, em Efésios 4:11, fala em português também assim, apóstoles, profetas, fala em plural, não é? Não fala o apóstolo, o profeta, sino em plural. E isto é um indicativo que nenhum destes dons vai funcionar independente, sozinho, sino em equipe. Amém? Somos o corpo de Cristo. Estes dons são dados à igreja para aperfeiçoar aos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, temos que entender que não pode haver funcionamento singular, individual, sino coletivo, ainda que cada ministério tenha sua graça, de acordo ao que o Senhor tem dado a cada um. Hoje, infelizmente, vemos algumas coisas difíceis de entender. Ministérios independentes, ministérios que querem andar
isolados, ministérios que não têm gente para pastorear. Você já pensou em apóstolos que não têm ni pastores bajo su cuidado, ni congregação? Já me encontrei com alguns apóstolos, entre aspas, que só são pregadores. Não tem ni congregação, não tem ni trabalho com outros pastores, não tem nada. Mas se chamam de apóstolos. Hoje há uma moda. Não sei de onde apareceu, não? Às vezes aparecem estas modas e todo mundo quer ser apóstolo. Você hoje levanta uma pedra, aparece um apóstolo. Aqui em Brasil já tem ungido em um estádio. Me lembro que alguém me falou que foram estabelecidos 400 apóstolos. Eu não sei como pode afirmar isso. Nas Escrituras não aparece em nenhum lugar estabelecimento de apóstolos desse jeito. Se está traspolando as Escrituras e se está indo muito longe, mas o Senhor não vai mudar o que Ele estabeleceu. Amém? Nós temos que prestar cuidado a isto. Agora quero dar uma rápida repassada a algumas coisas que têm que ver com a estrutura da igreja na história, para logo chegar a nossos dias. Antes quero dizer que a estrutura da igreja é dinâmica. Você sabe que um edifício, um prédio, tem uma estrutura estática. Se colocou o fundamento, depois se levantou o prédio e ficou. Mas a estrutura de uma árvore é diferente, porque você planta uma árvore, começa a desenvolver, ano tras ano, vai acrescentando, e vai dando fruto. Há árvores que dão fruto depois de um ano, outros dão fruta depois de 2 anos. Em Chile há uma árvore que dá fruta depois de muitos anos, se chama lúcuma, não sei aqui em Brasil se existe, mas depois de muitos anos vem a dar fruto. Mas é uma árvore grande. Mas a árvore é assim, tem uma estrutura dinâmica. Vai crescendo. Há uma piada de um caipira que foi de Chile para a Argentina e deixou seu cavalo amarrado a uma árvore pequeno. E ele voltou depois de 2 anos pensando em encontrar seu cavalo. E quando ele chegou ao lugar, tinha um esqueleto lá pendurado de uma árvore, porque a árvore havia crescido muito e o cavalo morreu aforcado, não? E de fome. É a estrutura de uma árvore muito dinâmica. Assim a igreja tem uma estrutura dinâmica porque Cristo é vida. Amém? Esto no significa que mudan los principios. No estoy falando de principios, estoy falando de una estructura que va siendo cada vez más apropiada para a vida da igreja. No primeiro século comienza a igreja con esta declaración de Pablo: Cristo es cabeza da igreja. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 22, 23, por favor. Efesios 1, 22, 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Está falando de Jesus, vem falando que o Pai colocou todas as coisas abaixo dos seus pés. Toda autoridade, todo poder, todo senhorio, todo o que se nome nesse mundo está abaixo a autoridade de Jesus. Mas sobre todas as coisas colocou a Jesus como cabeça da igreja. Louvado seja o Senhor.
Y quiero decir una cosa muy importante aquí, hermanos. Você sabe que quando a cabeça, em nosso caso, tem problemas, o problema vem a estar no corpo, não é? Parálisis, às vezes vem da cabeça. Qualquer outro problema está na cabeça. Mas, em relação à nossa cabeça, que é Cristo, Ele nunca teve nenhuma enfermidade. Ele está totalmente saído, sano. Louvado seja o Senhor. O problema está no corpo. E então a cabeça quer transmitir a saúde ao corpo, a normalidade. Quando oramos por um avivamento, eu sempre pensei, que avivamento? Sabe a conclusão a que cheguei? Que avivamento é a normalidade da igreja. O dia que a normalidade da igreja esteja perfeita, o avivamento vai ser tremendo. Amém? Porque a igreja vai ser um impacto a esse mundo, porque a igreja vai ser uma. E os ministérios vão funcionar normalmente. E então a glória do Senhor vai ser muito grande. A igreja começa com Cristo como única autoridade absoluta e plenipotenciária. Qualquer outra autoridade está subordinada a Cristo e a sua palavra, e todos os que são autoridades hoje na igreja somos autoridades delegadas por Ele. Não temos autoridade própria. Amém? ¿Concordan comigo? E se não concorda, igual é assim. Estão os 12 depois. Cristo escolheu entre seus discípulos a 12 homens a quienes chamou apóstolos. Esto está en Lucas capítulo 6, versículo 12 até 16. Pode anotar, no vamos a leer. Y dio autoridades a él para qué? Para pregar, para curar y expulsar demonios. Interesante es cuando leemos en Marcos capítulo 3, versículo 13 hasta 15, que él escogió a 12 para que estuviesen con él. Primero. Segundo, para que fuesen a pregar, los envió a pregar, expulsar demonios, ¿no? Primero, para que estuviesen con Él. Muy importante estar con Jesús primero, para aprender de Él. Les mandó a bautizar y enseñar, Mateo 28, 18 a 20. A perdoar pecados, Juan, capítulo 20, versículo 21, 23. Excomulgar a los no arrepentidos, Mateo 18, 15 a 18. Les dio autoridade, les delegou coisas muito específicas. Encargou a ele a tarefa de pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos a todas as nações. Em duas ocasiões, Jesus mencionou a Pedro. E ele disse, vou dar a chave do reino a você. E pediu a ele que pastoreasse as ovelhas do Senhor. ¿Se lembra? Uma menção a Pedro, mas referindo-se à tarefa da igreja. A igreja que estava nascendo em Jerusalém, o governo estava centralizado nos 12 apóstolos. Eles eram a única autoridade da igreja aqui na terra, delegada pelo Senhor. Depois, como eu falei antes, quando surgiu a murmuração da igreja por causa do descuido dos apóstolos respeito da palavra, eles elegeram a 7. Aqui não se fala que eles eram diáconos, mas o término diácono não aparece nesta passagem para designar a eles, aunque são usadas palavras diaconia e diaconeín. Segundo los entendidos, esto fue así. Aquí tenemos profesor de griego, ¿no? Los profetas. En Atos 11, 27, 28 se menciona unos profetas que descendieron allí. ¿Podemos leer eso? Sí. De Jerusalén a Antioquía. Atos 11, 27, 28.
Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para haver grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Ali se fala de Ágabo, um profeta que tinha características bem especiais. También en Atos 13:1 se fala que en Antioquía había profetas y mestres. En Atos 15:32 puede leer. 15:32. 32. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Você nota a diferença entre os ministérios proféticos, não todos atuam da mesma maneira. Ágabo tinha uma forma de agir e estes profetas animavam a igreja com palavras, etc. Estou mencionando o que acontecia na igreja do primeiro século. Depois os presbíteros, já leímos deles. Em Atos 11:30 se usa pela primeira vez o termo presbíteros. Em Atos 15 se fala definidamente dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. A partir de Atos capítulo 14 vemos surgir outros apóstolos como Paulo e Bernabé. Eles fundavam novas igrejas em diferentes cidades e evidentemente eram autoridades sobre estas igrejas. Eles começaram a estabelecer presbíteros sobre cada uma destas cidades. Então, depois se constituíam os presbitérios. O governo das igrejas locais era exercido por um presbitério em pluralidade. Nunca se fala do presbítero, se fala dos presbíteros. Apareceram também os diáconos. Não se fala em forma detalhada disto, mas ao crescer as comunidades ou as igrejas se fez necessário um segundo nível de ministério na igreja local, os diáconos. Em Filipenses capítulo 1, versículo 1, pode ler, por favor. Ali há uma menção como algo já estabelecido na igreja. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Se vê que havia estabelecido já esta função na igreja. E em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 até 12, ali se fala dos requisitos dos diáconos, que já era uma função definidamente estabelecida na igreja. Para ler? Pode ler. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte,
As mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Amén. Você percibe que quase não há diferença nos requisitos entre presbíteros e diáconos. Essa mesma exigência, porque tem que ser exemplo para a grey, porque van a tratar con las vidas. Los diáconos eran colaboradores de los presbíteros en diferentes tarefas pastorales, administrativas, caritativas, litúrgicas. Según la historia, los diáconos llegaron a ser tan fuertes en un momento en la iglesia que tuvieron que colocar orden en esto porque aparecían casi más fuertes que los presbíteros en algunos casos. Mas eles têm esta tarefa. Había también diaconisas. Romanos 16:1. Romanos 16, versículo 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia. Esta, 16:1. Sim. 16:1 é porque aqui esse servindo deve ser a palavra Diaconía. diaconia, sim. En español dice diaconisa, sí. Ven la misma palabra. Había mujeres que servían, que estaban en este servicio para la iglesia, colaborando así con los ministerios dos presbíteros. A extenderse a obras nuevas regiones y para evangelizar nuevas áreas, los apóstoles enviaban a sus colaboradores y quienes tenían carácter de delegados apostólicos, les evangelizaban, fundaban iglesias, establecían presbíteros, corregían los deficientes. Esto es lo que Pablo recomienda a Timoteo y a Tito cuando envía a ellos para hacer alguna tarefa en la iglesia. Cuando ya era a fin del primer século, cuando fueron desapareciendo los apóstoles fundadores y posiblemente para que los presbiterios de las iglesias locales no quedaran acéfalos, ¿se fala acéfalos? Não ficassem acéfalo, né? A uno dos presbiterios se encomendaba a responsabilidad de presidir, lo que se llamó primus inter pares, primero entre iguales. Probablemente después de algún tiempo se comenzó a distinguir como o presbítero principal, a lo que se llamó obispo. A comienzo del segundo século, el termo obispo comenzó a usarse específicamente para designar al que presidía el presbiterio de la iglesia local. Esto se puede desprender de los escritos de Ignacio de Antioquía y de otros en la historia de la iglesia. Con el tiempo se fueron estableciendo en la iglesia en cada ciudad 3 niveles de ministros: obispo, los presbíteros y los diáconos. Esto fue una cosa histórica, estoy hablando de lo que aconteció. La pregunta es, ¿esto fue un desenvolvimiento legítimo de estructura eclesial o un desvío de la iglesia? Yo tengo mi opinión. Yo acho que hubieron desvíos en la conducción de la iglesia y por eso la iglesia fue muy longe después en la historia. En los siglos posteriores, los obispos de las grandes ciudades paulatinamente fueron ejerciendo mayor influencia y teniendo mayor ascendencia sobre los demás obispos de la región. Séculos después, el obispo de Roma reclamaba autoridad sobre los otros obispos hasta llegar al papado. Las iglesias de Oriente se resistieron a esta condición de Roma y en el año 1054 se produce el cisma entre Oriente y Occidente por causa de esta situación. Desde entonces, las iglesias orientales ficaron estructuradas como iglesias nacionales bajo un patriarca o católicos
por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa Rusa, Iglesia Ortodoxa Griega, etc. Las iglesias de Occidente adquirieron una estructura universal bajo obispo de Roma, que es o Papa, con un nombre de Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces veio a reforma, estamos yendo muy rápido, ¿no? Las iglesias protestantes reaccionaron contra el centralismo y absolutismo de Roma después de la reforma. Ustedes saben que cuando veio a reforma, veio también esta declaración respecto da libre interpretación das escrituras. Yo no sé si fue una benção o no, mas eso aconteció. Por ejercer o derecho a disentir fundamentado en la libre interpretación de las escrituras, se iniciaron nuevas iglesias a causa de comuniones por intolerancia religiosa. Por la aparición de nuevos movimientos, algunos movimientos muy sanos y otros no, las iglesias tradicionales que no pudieron asimilar esto, se crearon así nuevos grupos, denominaciones y misiones con sus doctrinas y características propias. Después de la reforma veio a multiplicación de grupos. Por razones menos nobles, por ambiciones personales, por celos, por contiendas, etc., continúa a división de la iglesia. Es interesante que después de un avivamiento, después de un despertar espiritual como aconteció a principios del século pasado, você sabe que después que aconteció eso, veio una grande división de la iglesia. A veces fiqué pensando, por ejemplo, en Chile. En Chile fue derramado el Espíritu Santo dentro de la iglesia metodista. Y allí comenzó el movimiento del Espíritu Santo. Y después de un tiempo, como no pudo ser encauzado, entonces se dividió y apareció la iglesia metodista pentecostal. Y después de la iglesia metodista pentecostal, como no pudo soportar algunas cosas, apareció la iglesia evangélica pentecostal. Y como él no pudo soportar otras cosas, apareció apostólica pentecostal. Y así sucesivamente. Hoy hay más de 3.000 denominaciones en Chile. No sé cuántas en Brasil. No, más. 6.000. ¿Qué aconteció? ¿Es el problema del espíritu? No, el problema de la carne. Infelizmente siempre aconteció esto. Así en los últimos 5 séculos fueron surgiendo cada vez mayor número de denominaciones, organizaciones y misiones. Estos han llevado sus diferencias a los campos de misión en todo el mundo, con los más variados criterios y prácticas sobre el gobierno de la iglesia y otros puntos doctrinales. Ahora, yo vi que en la China hay una iglesia tremenda. Al último informe que yo vi, había más de 1.100.000 hermanos. Y no tienen denominaciones. Y había un clamor de muchos diciendo, por favor, no vayan a denominaciones para levantar su bandera, porque van a estragar a la iglesia. En la Tailandia oí a una hermana dar un informe sobre a China, un poco encubierto, por cierto, por causa de la situación. Y ella decía que los hermanos lá están orando y preparándose, porque ellos no tienen mucha información del mundo externo. Y ellos achan que el mundo está precisando tanto de ser evangelizado y oran al Señor. Señor, por favor, cuando acabe esto, nos queremos salir y evangelizar el mundo. A carga de ellos está en su corazón. Y yo no sé qué puede acontecer en los próximos años si esos hermanos salen fuera. Me lembro cuando estuve en la Corea en un encuentro mundial. Fuimos convidados para ir al Estadio Olímpico de Seúl, el penúltimo día que estábamos lá.
Y cuando oía información do intérprete, dice, van a estar 100.000 jóvenes para ser ungidos para las misiones. Y todos oímos 100.000. ¿Será que erró o intérprete? Pensamos, puede ser 10.000. Mas cuando llegamos al Estadio Olímpico de Seúl, tenía perto de 100.000 jóvenes. Estaban prontos para ser ungidos, para ser enviados para las misiones. Yo fiquei muito sorpreso por eso, porque a disposición que hay en aquellos lugares del mundo para ejercer la obra del Señor es tremenda. Esos jóvenes quieren alcanzar a Corea del Norte, quieren alcanzar Japón, quieren alcanzar los países orientales. Y hermanos queridos, hay una nueva generación levantándose. Louvado seja o Senhor. Agora, a pergunta é, a causa destas desviações que han acontecido na história, será que o Senhor ficou intranquilo e ficou parado? Eu creio que não. Ainda quando se estabeleceram diferentes formas de governo, e que existem ainda hoje, existen tres formas clásicas de gobierno. Uno es o episcopal, autoridad principal reside en el obispo. Esto se practica en la Iglesia Católica, iglesias ortodoxas y algunas iglesias protestantes aún hoy. La mayoría de estas iglesias reconocen 3 grados de ordenación ministerial: obispos, presbíteros y diáconos. Ainda en la Iglesia Católica hoy se está practicando eso. Otro gobierno es presbiteriano. Autoridad reside en un presbiterio. Este puede ser nacional, regional o local. Y la tercera forma de gobierno es congregacional. Autoridades residen en la congregación. Sus miembros eligen democráticamente a sus pastores y demás directivos. ¿Você ouviu de esto? Yo pertenecía a ese grupo, donde cada miembro elegía a sus pastores. Misericordia. Você já pensou se os filhos eligem aos pais? Además de estas 3 formas principales o clásicas de gobierno, existen denominaciones en las cuales se combinan estas 3 formas. En la actualidad hay también iglesias o movimientos estructurados en torno a un ministerio unipersonal de hombres carismáticos que son fundadores y únicos líderes de esas obras. Algunas cosas ficaron peor que antes, porque hay grupos donde ninguém puede controlar nada, donde ninguém puede supervisar, son intocables los líderes. Bom, agora pasamos a ver los ministerios principales de la iglesia. Hay 2 textos que quiero que repitamos. Uno es Efesios capítulo 4, versículo 7 y versículo 11, por favor. Efésios 4, 6, 7 y 11. E a graça foi concedida a cada de nós segundo a proporção do dom de Cristo. 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Muito bem. Agora, os dones rectores da igreja, para algunos son 4, para otros son 5. No me interesa mucho esa definición. Solo que tenemos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores y mestres.
Estos son los dones rectores da igreja, para dar direção, para dar condução, para edificar a vida dos santos. Vamos a falar um pouquinho de cada um deles. Respeito dos apóstolos, segundo entendemos no Novo Testamento, há 3 clases de apóstoles, 3 tipos de apóstolos. Están los 12. Estes apóstoles tinham um carácter único por ser testemunhas presenciales da vida, ministerio e morte e ressurreição de Cristo. Além disso, foram directos receptores e transmissores das enseñanzas de Jesus. Ensinos de Jesus. Quando faltou um dos 12, Judas Iscariote, foi substituído por alguém que havia estado com ele desde o batismo de João até a ascensão de Jesus, não é? Estos foram os 12 que tinham uma exclusividade por causa da recepção do ensino de Jesus, e eles nunca foram substituídos nem podem ser substituídos. Depois estão os apóstoles da primeira igreja, como foi o caso de Pablo, Bernabé, quienes junto con los 12 recibieron pelo Espíritu Santo a revelación do misterio de Cristo y su iglesia. Obviamente o apóstolo Pablo foi usado como importante canal de revelação para dar a conhecer o mistério de Cristo. Por isso ontem falei, por que Saulo de Tarso? Perseguidor da igreja. Deus escolhe a ele para ser um canal tremendo de bênção para a igreja. ¿Sabe por quê? Eu acho que o Senhor fez isto para mostrar que Ele pode fazer qualquer coisa. E também penso que mais de algum irmão começou a orar por Saulo de Tarso. Muitos tinham medo dele. Olha, aí vem Saulo de Tarso, cuidado. E outros começaram a orar, Senhor, você pode tocar esse homem para ser salvo. Aleluia. Eu creio que mais de algum começou a orar por ele. Até que um dia o Senhor saiu ao encontro dele. Caiu no chão e de repente Saulo de Tarso, terrível Saulo de Tarso, apareceu com a bandeira branca. Me rindo. Me rendo. Me rendo. Você, quem é? Eu sou o Senhor a quem você persegue, Jesus a quem você está perseguindo. E naquele momento, Saulo de Tarso, rapidamente eu creio que começou a lembrar Jesus. Tremer. Tremer. A tremer e a pensar, Jesus, aquele que foi crucificado, ele se lembrava. Aquele que morreu, aquele que se fala que os discípulos roubaram o corpo. Ele me está falando. Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Eu creio que todos os cabelos, os pelos de Pablo começaram a ficar parados, não? Olha, um morto me está falando. Mas não era um morto, era o vivo. Que tremenda experiência teve esse homem. E olha o que disse Jesus para Ananias. Porque Ananias também ficou assim, não? Quando o Senhor falou, vá atender a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso? Vai, porque instrumento escolhido me és, para levar meu nome aos reis, aos gentios. E eu vou mostrar a ele quanto precisa padecer por meu nome. Puxa vida, hein? Se você recebe uma palavra assim, não tem nenhum desejo de servir, não? Eu vou mostrar quanto vai padecer por meu nome. E na verdade, era o homem escolhido por Deus, porque passou por tantas coisas, até pela morte, eu acho. Ele foi apedrejado, se lembra? E ele fala que foi até o terceiro céu. Não sei, ele disse, se em corpo ou fora do corpo. Eu creio que quando foi apedrejado,
Ele morreu e foi para o céu. O Senhor disse: vai para embora para baixo. Não preciso você aqui. Você tem que estar lá na terra. Aí levantaram a ele e ele disse: não sei se no corpo ou fora do corpo, mas fui até o terceiro céu. E vi coisas tremendas que não é dado para mim permissão para dar a conhecer. Que homem mais abençoado. O Senhor escolhe a quem Ele quer. Por que não escolheu a um santo que nunca tive problemas? Essa é a pergunta que eu tenho, não? Porque Ele escolhe pessoas, a vezes ruins, que não valemos muito. Ele escolhe, prepara e coloca onde Ele quer. Louvado seja o Senhor. Porque nenhum de nós era especial. Éramos todos desechados ou desprezados. Estávamos todos longe de Deus. Não tínhamos opção de salvação, segundo nossa condição, mas Ele teve misericórdia. Louvado seja o Senhor. Quando eu olho para Paulo, eu falo assim: se Deus fez um milagre com Saulo de Tarso, Ele pode fazer comigo também. E se Ele fez comigo uma coisa grande na minha vida, pode ser com qualquer um. Porque se Ele mudou minha vida, meu caráter, minha forma rebelde de ser, Ele pode fazer com qualquer um. Louvado seja o Senhor. Então, aí temos o apóstolo Pablo. E o terceiro ministério apostólico é do caráter permanente. Há muitos que têm falado que os ministérios apostólicos, proféticos e outros foram só para o primeiro século e acabou. Que os milagres, que as curas, que todo isso ficou no primeiro século. E eu acho que essa afirmação está muito errada, porque a igreja continua. E a igreja tem que ter a estrutura que o Senhor deu. E hoje temos o ministério apostólico de caráter permanente, que é diferente aos primeiros 12 e aos outros apóstolos mais. Hoje a responsabilidade apostólica é continuar plantando igreja e dando direção à igreja, corrigindo o deficiente da igreja, segundo o Senhor tem ordenado. Quais seriam as funções hoje de um apóstolo? Evangelizar, continuar a evangelização, mas hoje, tendo em conta que evangelizar e extender o reino de Deus parece a mesma coisa, mas tem algumas coisas diferentes. Você pode evangelizar a qualquer um, proclamar a Jesus, a toda criatura, mas quando o reino de Deus começa a se estabelecer na vida das pessoas, começa a formação da vida. Evangelizar, todos temos que fazer. E formar vidas, todos temos que fazer. Mas temos que entender que não só evangelizar, tem que continuar fazendo a obra, formando as vidas para que o reino de Deus se estabeleça na vida das pessoas. Acompanhar a evangelização com prodígios, señales e milagres. Irmãos queridos, esto es una cosa que tem que o Señor movimentar entre nós. Amém? Eu estou orando para que o Senhor possa trazer sobre a igreja estas coisas em forma poderosa. Amém? É bom ter ensino, é bom ter formação, é bom ter todo isto, mas o Senhor quer encher a igreja de seu poder e sua graça, para que o mundo possa ver que o reino de Deus está presente, não só com os ensinos, mas também com as maravilhas e milagres. Jesus dizia, os cegos ven, os sordos estão ouvindo, os coxos estão caminhando. É uma señal que o reino de Deus está entre vós. Amém? Nós temos que poder experimentar a mesma coisa, porque o Senhor disse, coisas maiores que as que eu fiz, vocês farão. Amém? ¿Sabe por quê?
porque Ele era nós somos muitos. E cada um de nós pode experimentar estas maravilhas do Senhor. Só que temos que traspasar se fala, a linha essa que às vezes nos tem, ultrapassar essa linha que tem que ver com a fé. Amém? Às vezes somos desafiados a ir pela fé, mais além do que nós pensamos. Um dia fizemos um trabalho com os irmãos na periferia da cidade, com pessoas muito carenciadas, durante um mês. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, levamos médicos, dentistas, advogados e todo tipo de profissionais para ajudar a essas pessoas. E eles perguntavam, e quanto custa isto? Nada. Eles não podiam acreditar. Pensavam que alguma coisa tínhamos debaixo del poncho, decimos en Chile. Debaixo do, não sei como se chama. Carta da manga. Do poncho, não. Falávamos, não, é por amor. O Senhor nos mandou a vocês por amor. Mas na última semana falamos para ele, agora nós queremos falar com vocês. Assim que eu reuni os irmãos e disse, vocês vão ir de dois em dois, vão entrar nas casas, vão falar de Jesus. Mas se encontram um enfermo, vão curar a ele em nome de Jesus. E eles me olharam assim. Assim de fácil. O Senhor manda. Estas señales seguirán. ¿Vocês creem? Creemos. Vai embora então. Então, quando chegaram às casas, eu mandei perguntar. Vocês perguntem, há algum enfermo aqui? E alguns pensaram, ojalá que quando me toque a mim não há nenhum enfermo. Mas vários deles se encontraram, perguntaram, há algum enfermo aqui? Sim, vamos a orar por ele. ¿Sabe o que aconteceu? Foram curados. Quando voltaram com a informação, estavam enchidos de alegria. Aconteceu. ¿De que depende? De nós crer ao Senhor. Amém? Você sabe que entre nós o Senhor faz curas, faz coisas, milagres, mas o Senhor quer fazer muito mais lá fora. Lá fora vai acontecer muitas coisas. Amém? Nós estamos acostumados que aconteça e que não aconteça em nosso meio, mas o Senhor quer fazer muitas maravilhas, señales e milagres lá fora. Louvado seja o Senhor. E a quem vai usar? Temos que convidar a Anacondia, convidar a outros. Não, vai usar a você. Esto no es privativo de algunos ministerios, es para toda a igreja, especialmente para vocês e para eu que temos um ministério de parte do Senhor. Ele quer acompanhar o ministério com señales, prodígios e milagres. Amém? E escuta bem, irmão, vai acontecer. Vai acontecer. Eu tenho uma carga do Senhor para orar en estos dias com vocês para que isto continue acontecendo na igreja, para que o mundo veja ao Senhor da glória manifesto entre nós. Amém? Outra coisa que os apóstolos têm que fazer é supervisar as igrejas com autoridade apostólica para vigilar que a doutrina seja seguida corretamente, para alentar, para instruir, para corrigir, para disciplinar também aqueles que estão fora da vontade do Senhor. A propósito desta cobertura apostólica é que as igrejas cresçam sadias em sua fé, vivam em santidade, mantenham a unidade, sirvam em amor e evangelizem ao mundo. Outra coisa que os apóstolos têm que fazer, ser canais de revelação. Já hemos falado que os apóstolos junto com os profetas são canais de revelação. E não há nada novo que trazer para a igreja. Já está todo dado pelo Senhor. Não existe revelação de doutrina, porque a doutrina está dada. Existe revelação do Jesus, do Filho de Deus. Dele temos que ter muita mais revelação na nossa vida. E existe a iluminação
de aquello que está revelado. Amén. El Espíritu Santo nos va a iluminar respecto de que está ya revelado en cuanto a doctrina. Cuidado con que aparezca alguien diciendo, yo tengo una nueva revelación de doctrina. ¡Opa! No existe. Todo fue dado pelo Señor y pelos apóstoles. Amén. Estamos fundados en los fundamentos dos apóstolos y profetas, sendo Cristo a principal pedra do ângulo. Não sei como fala em português. Angular, pedra angular. Tá bom. Para ayudar a los santos a comprender lo revelado. Esa es otra función de los apóstoles. Ahora, en nuestro contexto actual, dada a condición y necesidades da igreja, a mayor parte de los ministerios que cumplen una función apostólica han sido orientados hacia a restauração da igreja. Em direção à restauração da igreja. Certo, porque hoje você entende que há muitos grupos. Infelizmente, o ministério apostólico profético hoje não está sendo reconhecido pela igreja em geral. Va sendo reconhecido na medida que va sendo conhecido. Amém? Mas nós temos que ter esta clareza. Você é pastor em uma cidade, não é? Você tem que ter clareza que você é pastor da igreja da cidade. Ainda que não seja reconhecido por os outros. Temos que começar a ter essa mentalidade. Eu sou pastor da igreja, da única igreja que existe na cidade. Amém? Não fique olhando para mim assustado, porque esta é a verdade. Vou dar um testemunho. Por muitos anos eu tenho trabalhado no Conselho de Pastores de minha cidade, Concepción. A coisa mais difícil é trabalhar com pastores. Mas temos que ter paciência, oração, intercessão. Eu llevo trabalhando ali mais de 20 anos. ¿Sabe qué ha acontecido en este último tiempo? Un día fui sorprendido en un encuentro que tuvimos, que el presidente de los pastores de la ciudad dice, nuestro conselho ahora está sumiso al ministerio apostólico, representado por nuestro hermano Cristian Romo. Y yo fui el más sorpreso, porque no me tinham falado nada de eso. Yo pregunté después a él, ¿você sabe lo que está falando? De aí a pouco fui convocado pela diretiva do Conselho de Pastores e me dizem, a partir de agora nós queremos estar sumisos baixo a direção apostólica. Eu fiquei outra vez assombrado, porque ainda eles não compreendem bem todo isso, não? Mas estão entendendo que a igreja funciona pelos ministérios. Há um trabalho que fazer ainda. Mas escute bem isto, é um milagre. Porque não são pastores da comunidade, são pastores de diferentes grupos, pentecostais, Igreja de Deus, Assembleia de Deus e outros. E quando se fala deste jeito, é porque Deus está fazendo uma obra na vida. Amém? Pode acontecer. E tenho o testemunho de outras cidades onde está acontecendo a mesma coisa. Está chegando a hora em que a revelação do Senhor respeito destes fatos vai acontecer. E você se prepare, porque o ministério que Deus está colocando na tua vida não só vai servir para a tua congregação, sino para muitas outras expressões da igreja. Os ministérios apostólicos que estão funcionando não só vão ser para as comunidades, sino para a igreja, porque são da igreja. Amém? Só que agora falta o processo de Deus para que isto aconteça de uma maneira geral. Com relacionamento aos profetas, não são muitas referências que temos no Novo Testamento, mas temos algumas como as que hemos mencionado.
O ministério profético funciona junto com o ministério apostólico para levar à igreja revelação, inspiração, consolo e todas estas coisas que são necessárias hoje. O profeta tem uma dimensão de ver as coisas mais além do que é o presente. Pode advertir do futuro, pode descobrir coisas que estão acontecendo na igreja. É muito importante o ministério profético hoje na igreja. Amém? Oramos ao Senhor para que esse ministério possa ser levantado mais e mais para vendo o corpo de Cristo. E o Senhor está fazendo isso. E quando aparecem nos ministérios, temos que deixar a eles funcionar. Amém? Não sejamos tampões. Tampões. Deixemos ao Senhor expressar-se através dos ministérios. Amém? Os evangelistas. Este termo aparece solo 3 vezes no Novo Testamento. Uno aparece en Efesios 4:11, en Atos 21:8, 2 Timóteo 4:5. Hoje nós sabemos que a palavra evangelista está muito generalizada. Hoje há associações evangelísticas com um nome à cabeça. E eu não tenho nada em contra disso. Tenho bons amigos que fazem essa obra, como Alberto Motesi, Luiz Palau e outros irmãos que han tido muito sucesso em suas campanhas, mas infelizmente falta uma concordância entre outros ministérios para que esse trabalho seja muito bem recepcionado pela igreja. Agora, Alberto Motesi cada vez está querendo, me falou que ele queria estar mais ligado com os pastores das cidades para que o trabalho seja feito pela igreja e não só pelo ministério isolado de um evangelista. Mas o que vemos nas escrituras é que os evangelistas eram o braço de extensão do evangelho dos apóstolos. E eu creio que hoje o Senhor vai usar homens com este ministério para colocar a igreja para fora. Amém? Se precisa homens que tenham esta graça para impulsar, se fala? Impulsionar a igreja para fora, porque nossa tendência como igreja é ficar para dentro, não? Que as pessoas venham para nós. Mas o Senhor continua dizendo, ide, temos que sair fora. Eu creio que estes homens estão sendo levantados. Eu conheço alguns homens destes. Você conhece o irmão Afif Chaik, de Argentina? Irmão Afifi, da Argentina. Ele tem uma graça tremenda para impulsionar a igreja para fora. Nós agradecemos ao Senhor por esse ministério que está sendo muito bem sucedido em Chile. Ele ha ido várias vezes, ha estado falando com as distintas congregações e ele está tendo uma graça tremenda para colocar aos irmãos em direção para fora. Quando falo para fora, estou falando não que vão embora, não, sino que vão buscando os perdidos para falar do Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu creio que entre vocês há homens que têm essa carga e vão ajudar muito a igreja, mas que não fiquem em uma congregação, sino que fiquem abençoando a igreja em geral. E depois estão o ministério de pastor e mestre. Este ministério é o mais numeroso no corpo de Cristo, por razões óbvias. Se precisa mais pastores que apóstolos. Se precisa mais pastores que mestres, que profetas. Pastores e mestres se precisam na igreja muito mais por causa da obra. Não estou dizendo que não precisamos dos outros ministérios, mas precisamos que estes ministérios sejam aumentados e sejam muito mais capacitados cada dia para abençoar o corpo de Cristo. Amém.
Yo voy a parar aquí porque está llegando ahora, si no, la comida va a quemar. Vamos a agradecer al Señor por causa de todo esto que Él está levantando, está restaurando. Amén. Después vamos a continuar hablando de otras cosas más inspiradoras, porque todo esto es un poco de historia, un poco de lembrar cosas que el Señor ten feito en la vida da igreja, mas vamos a entrar a otras cosas que tienen que ver con nuestra vida, con el Señor. Y yo creo que vamos a acabar esos días aquí con una bendición tremenda del Señor, que Él tiene preparada. Señor, queremos te agradecer en esta hora por todo lo que você tem feito na história da igreja. Obrigado, Señor, porque nada va a deter tua obra, nada va a deter, Señor, lo que você quiere hacer en esta hora da historia. Obrigado, Señor, por los ministerios que tienen en este lugar reunidos. Señor, yo te quiero rogar que potencies a vida de cada uno de mis hermanos. Que si llegamos aquí con una expectativa, você va más além de esa expectativa, Señor. Espíritu Santo, opera profundamente en nuestra vida. Que podamos ver tu obra realizada más além do que pensamos y entendemos. Mas obrigado pelos homens que te han usado hasta este momento en la vida de la iglesia aquí en Brasil, Señor. Y en esta realidad, louvado sea tu nombre por cada uno de ellos que você tem usado y que va a continuar usando para la gloria de tu nombre. Amén y amén.